Inspiravelli é uma troca de experiências. É a primeira edição, então a gente pode fazer ajustes para os próximos, vocês fiquem à vontade de dizer o que deu certo, o que não deu certo, para que essa troca seja legal para vocês, que é por isso que estamos aqui. A Estela dispensa um pouco apresentações, ela é uma grande referência no turismo, hoje está à frente da NCL e ela veio aqui para compartilhar a trajetória. Obrigada. Então conta pra gente como que você entrou no turismo, como o turismo entrou na sua vida e da onde veio essa sua paixão pelos cruzeiros. Muito bem. Bom, primeiro, adoro piloto, então vamos construir isso juntos. É uma honra estar aqui com vocês, compartilhando a história. Eu sei que muitos de vocês fizeram parte dessa história e ainda fazem, né? Em determinados modelos, então é muito bom estar aqui contando para vocês essas histórias, né? O turismo, na verdade, entrou na minha vida desde muito cedo. Na verdade, quando eu comecei a pensar em profissão, eu comecei a pensar em turismo. Talvez tenha uma inspiração aí astrológica, né? Afinal, eu sou sagitariana, diz que sagitariana sempre tem a mala pronta, e eu me sinto bem assim mesmo, né? Mas é além da viagem, né? O trabalhar com turismo é muito viagem, mas é além de viagem. E, assim, eu procurei, na verdade, a minha carreira profissional começou com recursos humanos. Na minha época, o curso de turismo era uma coisa muito nova. Então, eu nem cursei turismo, eu me consultei com algumas pessoas que já eram da área. E como era um curso ainda novo, me recomendaram, eu fui fazer trator e intérprete. Mas já mirando em turismo. A vida foi me levando um pouco para outros caminhos, então eu comecei profissionalmente em recursos humanos, que foi uma excelente escola, porque eu acho que turismo, mais do que destino, mais do que produto, é você trabalhar com gente. Então, com recursos humanos, você trabalha com gente. Então, acho que foi. E eu tinha a oportunidade de falar com diversos tipos de pessoas. Né? O RH te permite isso numa empresa, era uma multinacional, uma empresa com uma estrutura grande. Então foi isso, mas eu acabei insistindo que era turismo e não recursos humanos, tinha já uma carreira ali iniciada, e fui fazer um curso. Vou contar para você, eu já contei algumas vezes, mas eu vou contar isso de novo, né? Eu estava me formando, eu estava trabalhando em recursos humanos, eu estava me formando, mas eu fui numa astróloga. E essa astróloga me perguntou assim, com muita tranquilidade, falou assim: você já fez algum cruzeiro? E eu falei: não, nem pensei. Eu tinha aquela ideia de cruzeiro que a maioria das pessoas tem, né? De que era uma coisa para velho, que era uma coisa muito cara, que era uma coisa talvez meio se sentir fechado, né? Uma série de crenças que existiam antes, que hoje ainda, assim, caíram várias delas por terra, mas muita gente ainda tem essa percepção. E ela disse: você vai fazer vários cruzeiros, isso está muito claro no seu mapa. Você vai fazer vários cruzeiros e vai trabalhar com turismo amanhã, porque você vai se dar bem. Então, fui fazer a viagem, fui para fazer um curso na Espanha. Esse curso que existia há 36 anos não existiu naquele ano. Então, me deu a oportunidade de viajar um pouco mais antes de de parar mais na Inglaterra e aí fazer um curso mesmo de línguas, que também fazia parte do plano. E é isso, acho que assim, aí já é um grande, já tem também um recado, né? Assim, é legal você ter um plano, mas você tem que estar aberto também para o que o destino vai te apresentando. São sempre escolhas, mas as oportunidades vão surgindo. Se você estiver aberto, os caminhos vão fluindo, né? Então, saindo daqui, eu vou numa astróloga, com certeza. Não, com Já, certeza. já me pediram o contato dela. Você sabe que Ainda tá trabalhando. eu não sei, eu nem lembro o nome chance, dela, sabe? você acredita? Mas você sabe que eu tenho, muitos aqui nem vão saber do que se trata, mas eu tenho o tape. Lembra fitinha Aham. de vídeo? Não, não era videotape, era audiotape, né? Não, não, era só fita cassete, que você só gravava Cassete som. normal, que a gente ouvia no Discman, assim. E isso, que era pequenininha assim, né? E então eu tenho ainda,
Com a consulta dela. com a consulta dela, Que com a legal. entrevista dela. Tenho maior medo de mexer nela Não e tem nem de enrolar, ouvir, né? né? Isso, Não mas tenho. tá babado. Tá certo. Bom, a história da Veli, ela se mistura muito com a sua, 100%, né? Então, saindo um pouco de como você entrou no turismo, como que foi essa mudança também de empreendedora, porque você fundou a First Star, que hoje é a Veli, para assumir uma operação internacional, né? Para ir para uma empresa, enfim, fica totalmente diferente, né? Essa experiência Sim. profissional. Como que foi essa virada? Você planejou isso ou as coisas aconteceram? Não, eu acho assim, na verdade eu não tinha nem planejado abrir uma empresa. É, só que eu sempre tive, talvez, o espírito empreendedor. Então, mesmo trabalhando numa outra empresa, eu sei que eu sempre trabalhei como se o negócio fosse meu. Então, e o que isso significa, né? Tomar mesmo as rédeas, tomar como seu, enfim, batalhar como se fosse o seu negócio. Então, eu acho que sempre, desde sempre, tive esse espírito. E no final das contas, uma diretora da Norwegian, que eu conhecia, que tinha se tornado minha amiga, profissional, depois pessoal, mas ela me convidou para representar. Quer dizer, foi um bom período aí de negociação, mas ela me convidou para representar a empresa. Então, eu abri a empresa, isso há 22 anos atrás, que era a First Star. Algumas pessoas aqui passaram pela First Star, para representar especificamente a Norwegian. E aí depois vieram outros produtos, alguns dos quais a Oceania, que hoje também faz parte do grupo da Norwegian, e alguns produtos que a Veli hoje representa, enfim, representa já há bastante tempo, que são os cruzeiros fluviais, né? Então ah, ah, primeiro, então, essa parte de empreendedorismo, 12 anos depois de aberto o negócio, com todos os seus desafios que significa abrir um negócio no Brasil, 12 anos depois, a Norwegian resolveu se estabelecer no Brasil. Então, ela resolveu comprar a empresa, mas não a First Star. Isso chama fundo de negócio, né? Então, você compra a estrutura, mas não o CNPJ, né? Então, foi aberta uma outra empresa, mas a gente se mudou com a equipe e o know-how de todo mundo e, enfim, o conhecimento de todo mundo para essa nova empresa. E aí é uma experiência e tanto, porque é uma empresa americana. Eu acho que assim, você tem que tomar o melhor dos dois mundos. Então estabelecer processos, que é um desafio, mas é muito importante. Então, acho que o grande desafio aí é isso, você mudar. Primeiro de uma gestão que é uma pessoa tomando decisões, embora também compartilhe com vocês, né? A equipe é fundamental, a gente sempre teve uma equipe muito importante, então era tudo muito conversado e discutido. Mas você muda para processos que são processos bem assim, estabelecidos, mas que funcionam muito bem. Mas é um desafio. É um desafio para mim, é um desafio para a equipe, mas eu acho que o que é positivo também é você não perder a troca, né? Assim, a troca, a amizade, ou seja, a relação que a gente tem. Hoje a gente tem uma cultura muito de colaboração, de cooperação, que eu acho que é uma herança já dessa época, sabe? Mas ao mesmo tempo com processos estabelecidos, hierarquias mais marcadas, né? Esse tipo de coisa. E aí isso faz também 10 anos, então são 22 anos, 12 anos como First Star e agora 10 anos liderando a Norwegian. E nessa trajetória, você vê alguma habilidade, assim, algum skill que você tinha, que, por isso que eu cheguei aqui, ou você desenvolveu alguma coisa que você viu que você precisava desenvolver? Então, quais são as habilidades que você acha que foram mais fundamentais para ser uma gestora, para estar à frente de uma companhia como a NCL? Eu acho que é uma mistura dos dois, né? Assim, você traz algumas habilidades, mas você acaba tendo de desenvolver outras, né? Acho que uma que eu acho que eu vejo como forte e talvez vai surpreender, mas é um pouco empatia.
eu disse que em turismo você precisa gostar de gente, você precisa saber lidar com gente. Isso tanto na gestão quanto na venda, né? Então, ser bom ouvinte, entender o que as pessoas... Porque as pessoas às vezes falam uma coisa, mas elas querem dizer outra. E através da sua empatia, você consegue identificar isso melhor, né? Então, eu acho até que para turismo é uma das coisas fundamentais. Gostar de gente, saber lidar com gente, ser bom ouvinte e saber identificar. O vendedor é saber identificar também o que é prioridade, o que é valor e conseguir identificar qual que é o produto que vai fazer essa pessoa feliz. Além disso, acho que o gestor ele tem que ter essa visão sistêmica, né? Ou seja, entender que no final das contas são departamentos, mas está tudo muito ligado, né? Então, entender o quanto isso afeta o outro, o quanto é importante isso, que às vezes não parece tão importante, mas aqui na frente vai ser fundamental. Então, você ter essa visão mesmo sistêmica, isso eu acho que é importante para todo mundo, para todo colaborador, entender como é que é uma engrenagem, de fato. E eu não digo isso de uma forma negativa, eu digo de uma forma positiva. Então, acho que visão sistêmica também é importante. Você falou muito de pessoas, né? Uhum. E tem pessoas que marcaram a sua trajetória, então, não sei, pode ter sido um chefe, ou um par, ou subordinado, não sei. Porque às vezes pessoas interferem, né, nas nossas decisões. Acho que sempre, né? Todo mundo tem uma marquinha, né? Todo mundo é uma marquinha. Até aqueles mais difíceis, né? Principalmente aqueles mais difíceis são aqueles que marcam mais a gente, né? Eu acho, assim, tem uma pessoa que eu sempre... eu tive a sorte de trabalhar com gente muito competente e muito legal. Vou citar algumas não estão mais com a gente, mas fazem parte mesmo da história. Eu acho que uma pessoa que foi fundamental ela se chama Maria Helena Hernandes, que era justamente uma diretora da Norwegian, que me convidou, mas ela me apresentou a Norwegian, ela me apresentou a Viking, ela me apresentou a AMA, ela me apresentou a Oceania. Claro que é uma troca, mas ela foi abrindo muitos caminhos e era uma vendedora incrível. Até hoje eu lembro dela, assim, como ela era uma incrível vendedora, então é uma pessoa que marcou. A Maris Lehmann, ela foi diretora de marketing de uma empresa anterior à First Star, onde eu trabalhava, e também me deu uma visão de marketing muito bacana. E aí eu passei, por exemplo, quando a gente fez a conversão, a transição para a empresa, quem liderava era uma pessoa que chama Harry Summer, que hoje é o presidente da holding, ou seja, das nossas 3 marcas, né? E ele é um cara, primeiro, muito de número, então eu estou falando de gente, mas porque é fundamental, mas você saber número, saber lidar com dados, saber ler o que o relatório te entrega também é uma coisa importante. Eu acho que eu já tinha também, embora tenha feito trator e intérprete, eu tinha anteriormente uma formação de exatas, que também ajudou, né? Então, saber números também é importante. Mas ele me ensinou algumas coisas bem importantes, que é, principalmente, faça a coisa certa. O que nós vamos fazer? Porque é certo. Faça a coisa certa, entende? Então, tinha um respeito como profissional. Então, o que eu te digo, tive sorte de trabalhar com gente muito bacana e que me ensinou mesmo, talvez mais do que técnica, posturas e valores, né? E acho que tá aberta para troca, né? Porque às vezes a gente encontra pessoas legais Exato. e Você tem toda a razão, Nani. tem uma verdade muito absoluta e não tem essa troca, né? Você tem toda a razão. Às vezes, por isso que eu digo, às vezes a pessoa mais difícil, ela pode ser quem te ensina. Às vezes você tem que deixar de lado, se distanciar e se abrir mesmo para o que a pessoa pode te trazer, né? Porque ela vai te indicar alguma coisa também diferente. É bom estar rodeado de gente que pensa diferente de você. Eu sempre gosto disso também, é uma outra coisa. Quem pensa muito igual a você não está acrescentando. Não é na diversidade que a gente cresce. E se mulher na indústria do turismo, que
Eu acho que como mulher a gente enfrenta milhares de desafios só por existir, né? Mas ser uma alta executiva, ser mulher, desbravar, né? Aí alguns caminhos. É um desafio interessante. Fazer o mínimo. É, não, eu acho, assim, eu fico feliz porque eu vejo muitas novas líderes. Eu acho que na empresa, nas associações, como empreendedoras também, acho que vejo muito novas líderes, que eu fico feliz, mas ao mesmo tempo ainda é comum eu ser a única mulher na mesa, em diversas situações. Que eu acho um absurdo. Hoje em dia, eu acho um absurdo você estar numa mesa rodeado de homens apenas, mas é isso. É um desafio, mas eu acho que o importante, Dani, pelo menos eu tomo isso para mim, é assim, é, você não pode se limitar. Você não pode. Acho que a questão de gênero não pode ser uma questão. Entende? Não eu acho que o que acontece, muitas vezes, a gente se limita. Às vezes, você tem que fugir desse pensamento de que não é o meu lugar, isso não é para mim, isso não é para mulher. Não existe isso, gente. Não existe isso. Então, eu tomo muito por mim, assim, não importa com quem eu estou trocando, se é homem e mulher. Importa o que é que a gente está trocando, né? Uhum. Então, a gente não colocar esse limite, eu acho que é fundamental para as mulheres. E eu espero mesmo, outro dia eu estava lendo alguma matéria que, assim, o ideal vai ser quando não se falar em líderes femininas, falar só líderes. Uhum. Porque Que a discussão acabou mesmo. e é isso, aí acabou a discussão. É igual e não tem por que não. Estamos progredindo, mas ainda tem um caminho aí, né? Você vê uma mudança, desses anos todos do turismo, você vê as mulheres ocupando os espaços, apesar de você ser a única, muitas vezes, na mesa de discussão. Eu acho que Você percebe? sim, eu acho que sim. Vejo sim, vejo. Acho que também o que eu acho legal, eu acho que vejo as mulheres dando muita força para as mulheres, e com coisas simples, mas tipo de dar a palavra, entende? Assim, de estar sentada à mesa e reforçar, dar a palavra. Olha, você quer acrescentar alguma coisa? São pequenas, porque essa é uma outra característica interessante, né? O homem, ele se expõe, ele fala muito. A mulher, normalmente, ela fala quando ela tem o que acrescentar. E, e fala com mais propriedade, é o que eu observo. Mas, às vezes, a gente tem que falar. Tem que se manifestar, entende? Tem que se manifestar, tem que marcar a presença também. Mas tem um caminho, assim, tem um caminho. Se você vai em todos os eventos, os grandes eventos de turismo, que vem lá a mesa o painel, por exemplo, a grande maioria é homem ainda. E não é falta de competência, eu posso te garantir que não é falta de competência feminina. É só, talvez, oportunidade ou a maneira de se colocar. Sim. Como você falou, né, de ter a segurança, porque o homem, até para aplicar para alguma vaga, né? Ele pode não ter todas as Sim, habilidades, ele vai lá e ele aplica. A mulher tem que é. ter 90% das habilidades para se candidatar para uma vaga. Tem isso também, né? E por isso que eu te digo, a gente tem que tomar cuidado com o limite que a gente se coloca. E outra coisa, assim, também já aconteceu, às vezes você vê, a gente é muito exigente com a gente mesmo, sabe? Muito cruel. Muito cruel, chega a ser É. cruel. E aí você vê, sei lá, um par profissional menos preparado, entende? Mas sem o medo, sem se colocar limite, sem a exigência. Errar faz parte. Errar faz parte, mesmo numa apresentação. Você fez uma apresentação ruim, a outra vai ser melhor e a outra vai ser melhor. Não tem que, assim, ter medo ou pensar que você vai falhar. Principalmente ter você não pode ser a pessoa que vai falar para você mesmo assim, você não pode. Você tem que falar para você que você pode. Você pode ser capaz claro, a gente tem que se preparar, tem que estudar, tem que, né, assim, não é, Eu posso sair. não é só, não Não. dá para se dar de louco, né? Tem de fato ter um conteúdo aí, né? Tem que investir em você, se não for escola, seja hoje tem muitas coisas, né? Tem os podcasts, tem as leituras, tem os painéis, tem os online, tem o encontro, a troca. Quando você tiver encontrar com alguém que é interessante, não perde a oportunidade. Isso também te ensina muito, né? Sim.
Mas precisa, claro, se investir na sua formação de alguma forma, Uhum. mas não se colocar o limite, não se autolimitar mesmo. Tem algum erro? Você falou de erro, né? Que é importante errar, mas tem algum erro que foi muito importante para algum ponto de virada na sua carreira? Puxa vida. Ah, certamente tem, né? Certamente tem. Vira e mexe, você fala. É que assim, eu tenho uma característica também que eu sempre acho em termos de decisão, que a que eu tomei é a decisão correta. Porque eu não tenho as outras. Você fica especulando, Você entende? não sabe o que ia acontecer se você É, tomasse a outra decisão também. exatamente. Então eu prefiro não especular, "Ai, mas ai, se eu tivesse, e não fico naquela, ai, se eu tivesse escolhido B, eu estaria muito feliz. Não, eu escolhi A e eu estou feliz com A, porque eu acho que foi a decisão certa. Mas, sei lá, às vezes, sei lá, as relações pessoais são muito complicadas, né? Então, às vezes, você tem uma expectativa, cria uma expectativa e não é o que você esperava. Então, tem aquela máxima, baixe sua expectativa para não ter nenhuma decepção. Eu acho que a minha. Eu não vejo como erro também a transição que eu fiz, né? De empreendedora para líder numa empresa. Mas foi uma decisão difícil mesmo, foi uma negociação difícil, foi um momento que eu tinha. Porque quando você cria também uma empresa, é quase um filho, um filhote, né? É sua É um, cara, é um né? filho, é um filho seu, né? Então você deixar ele ir também, que é isso. Teve a maioridade, pega o seu caminho, né? Uhum. Então é um desprendimento que você tem que ter também, e foi uma escolha também difícil, mas importante e na minha linha. Foi a decisão certa. Não acho que foi nenhuma decisão errada. Eu até, Dani, vou comentar, né? Eu comecei a empresa em 2002. Se vocês ainda lembram, tinha tido a queda das torres. Uhum. Então foi um início muito difícil. Muito difícil. O primeiro ano eu ficava pensando para mim, por que mesmo eu fiz essa escolha, né? Porque afinal de Por que contas, eu tô fazendo aqui mesmo? por que era mesmo, né? Então tem tinha essas dúvidas mesmo, né? Uhum. Mas acho que também era uma confiança, falei assim, não tô aqui, sabe? Não passei por isso à toa. Tem uma história aí, tem alguma coisa aí por acontecer. Isso faz parte do trajeto. Passar pelo perrengue faz parte do trajeto. Achar que também é isso, né? Eu comecei falando de astrologia, parece que é uma coisa muito esotérica e que tudo vai acontecer. Não. Acontece um monte de coisa errada, você se frustra, assim, faz parte, mas é saber que você tem um norte, que você tem um objetivo lá na frente e que faz parte, os perrengues fazem parte, né? E essa coisa esotérica, né? A palavra da astróloga é quase um calorzinho no coração. Ela disse que alguém disse que vai dar certo. Então eu tô ali, tô tentando, tô fazendo minha parte, mas Eu acho que é legal você sei lá, te dar esse calorzinho de alguma forma. Pode ser através de fé, pode ser sim, através de uma qualquer conversa, crença. pode ser qualquer crença, né? Aconteceu comigo. E olha, te juro, eu não voltei da viagem achando que eu ia trabalhar com cruzeiro. Eu peguei, nessa viagem, eu até peguei um navio, que era um navio de transporte na Grécia, que a gente ia fazer uma viagem. Eu até estava com uma amiga, eu brinquei, eu falei, tique, já fiz um cruzeiro, né? Mal sabia que não tinha nada a ver com um cruzeiro aquilo, que era só um transporte, né? Mas, sei lá, às vezes a gente fica procurando, assim, algumas indicações. Não é que eu penso sempre, tem coisas também, depois é que cai a ficha, né? Uhum. Que fala assim, puxa, alguém me Aquilo tem a ver falou. com aquilo. Exatamente, você vai juntando as pontas aí, né? É. E você pensa, no legado que você pode deixar para outras gerações, para as pessoas que estão começando agora no turismo, ou para as mulheres que estão começando a carreira agora? Você já parou para pensar, nossa, o que que eu estou deixando para essas. Que sementinha que eu estou plantando que eu queria deixar? Dan, eu confesso que durante um tempo eu fui meio desatenta, sabe? Mas eu percebi que sim, que a gente deixa.
através de exemplo, através de conversa, através da sua história, você deixa, assim, uma inspiração. E eu tinha uma dificuldade não era algo proposital, entende? Hoje eu acho que eu sou talvez um pouco mais responsável com isso, de saber que eu estou numa posição que pode inspirar ou espelhar algumas pessoas. E eu fico bem feliz quando eu converso, principalmente com a minha equipe, e eu percebo enfim, que tem já tem um legado. Eu gosto muito quando eu encontro com pessoas que trabalharam comigo e que comentam assim, olha, foi incrível, aprendi muito. E eu tenho uma meta aí de trabalhar um pouco mais com mentoria de mulheres. Estou começando com isso, mas eu acho que é um, é algo que me deixaria feliz também. Então, na medida do possível, estou como fala isso? Engatinhando? Engatinhando. Então, engatinhando nisso, mas eu quero me dedicar um pouco mais a isso, de estar mais disponível para mentorias e para ajudar, principalmente mulheres e pequenas empreendedoras, eu acho. É muito legal você estar aqui hoje, né? Porque eu não sabia disso. Mas abrir o Inspiravelli, uma empresa de 99% de mulheres, é muito legal, essa troca é muito boa. É É um super, primeiro passo no gatinho, né? é super. Bom, a gente já falou de decisões difíceis, né? Teve algum momento mais marcante, assim, que você, esses anos todos de carreira, teve algum momento mais marcante para você, além dessa troca de empreendedora por uma líder de uma grande empresa? Hum, Olha, sempre tem, né? O nosso dia é recheado de desafios, né? É, Acho que já trabalhei com gente difícil, né? Eu falei de inspirações e das pessoas eh, difíceis que passaram pelo caminho também. E acho que essas também te inspiram de uma outra maneira, né? Ah, e que fazem com que você dê aquela parada e faça com que você acredite mesmo em você, né? Ou seja, é comigo. Ahn, mas eu acho que a decisão mais difícil foi essa de fazer a troca de empreendedora para gestora. Uma mudança de chave muito grande. É uma mudança importante, principalmente pela apego, né, que você acaba tendo, né, pelo carinho que você tem pelo que você construiu. Mas sabendo que é uma continuação de uma trajetória, né? Você não está se desfazendo de nada, você só está continuando uma trajetória, né? E agora, mesmo depois de tanto tempo de trajetória, tem alguma coisa que ainda te dá frio na barriga? Ah, tem, né? Sempre tem. Precisa ter, né? Precisa ter. Acho que toda apresentação a gente fica, assim, te dá um desafio. A gente sempre é colocada ainda em situações, mas eu acho que o que acaba me indicando que eu me sinto realizada, que eu gosto, que eu estou no lugar certo. E eu sempre brinco, é isso, assim, a minha alegria, por exemplo, de ir num navio novo, minha alegria de navegar, minha alegria de aprender, de conhecer coisas novas. eh, eu acho que enquanto eu tiver essa oportunidade de continuar aprendendo, de continuar lidando com pessoas e navegando, eu acho que eu tô bem, tô feliz. Então, navegar é o que te move, assim. É o que te inspira hoje. Não, eu acho que mais as pessoas que me movem mais Uhum. do que navegar. Navegar é uma coisa muito, muito, muito pessoal, é uma experiência muito. é, Outro dia eu estava num evento falando e fazendo um comparativo, que a gente fala tanto de saúde mental, né? Qual que é a dificuldade, quantas pessoas hoje sofrem com doenças mentais, com estresse, burnout, com o que vem, né?
E aí eu estava falando dos pilares do bem-estar em comparação com a experiência, por exemplo, de navegar, né? Com a experiência da viagem em si, mas eu puxo para navegar, né? Então, os pilares é dormir bem, se alimentar bem, praticar exercício e se socializar também, né? São 4. E você tem essas 4 entregas na experiência de navegar. E fora isso, o que eu digo, né? Navegar tanto no rio quanto no mar, né? Você se acalma, você vê o rastro, assim, o barulho do mar te tranquiliza. Quando você vai ver, você está respirando e você está relaxando e você está tendo esse momento que todos nós devemos ter em algum momento, né? Ter uma inspiração do mar, mas em algum momento a gente precisa parar, respirar, tranquilizar o coração, a mente. Então, acho que tem essa motivação pessoal que acho que recarrega minha energia, mas eu acho que as pessoas, a troca, o aprendizado, eu acho que é talvez minha inspiração maior. Bom. E você consegue manter esse equilíbrio na sua vida? Fora, você falou os 4 pilares quando está navegando, né? Uhum. E na sua Fora? vida, você consegue? Olha, às vezes você tem que fazer um esforço, né? Não é uma coisa que Equilibrar os acontece pratos. naturalmente, não é uma coisa que acontece sempre, né? A Uhum. gente sabe que a gente tem uns picos. Você ter uma noite de insônia faz parte. Mas eu, no geral, eu procuro separar muito. Acho que assim, você tem que ser um pouco racional, né? O que você efetivamente pode fazer agora? Nada. Então durma. Durma e relaxe. E se você não tiver como dormir, escreve. Eu já fiz isso, já acordei com alguma ideia, peguei o celular. É muito engraçado você ouvir isso no dia seguinte, né? Mas na hora você fala: olha, não esquece disso, não sei o quê, lembra de não sei o quê e tal. Me manda os recados, desligo o celular e durmo. E no dia seguinte eu acordo. Então, mas a gente tem que ser vigilante, entende? Porque é muito fácil a gente se deixar levar pela loucura do dia a dia. É muito fácil. Então tem que ser vigilante, não é um balanço fácil, mas a gente tem que se dar espaço, tem que parar. Aquele exercício que todo mundo deve saber de respirar em 4, segura, solta em 4, tem que fazer. Tá louco? Vai pro banheiro e faz. Entende? Eu faço, gente, é verdade. Tem que fazer e funciona, funciona. É tão Acalma. simples quanto respira. Respira calmamente que depois vai vir a resposta, né? A gente fica mais tranquila, né? No mínimo, E eu tenho isso também. Quanto mais as pessoas estão enlouquecidas, mais eu procuro manter a calma, porque alguém tem que estar calmo na história, né? Então, Exato, total. E se você tivesse a oportunidade de falar alguma coisa para a Estela de 30 anos atrás, você falaria alguma coisa? eu acho que Pra é isso. respirar em 4 ou para. Isso eu fui aprendendo A também, gente né? As demora para aprender, técnicas, né? A respirar. Mas eu acho que eu diria confia, acredita e se abre para as oportunidades, assim, porque elas vêm, né? É bom a gente tá perto e tá com o radar ligado, né? Eu acho que também é isso. Às vezes as oportunidades estão aqui, tá na sua cara. Isso é interessante de conversar com as pessoas. Às vezes está tão óbvio para vocês, você fala assim, mas tá na sua cara, você não tá vendo. Então, ter esse olhar, o radar ligado, acho que eu diria isso para ela, para tranquilizar, né? A gente tem uma ansiedade, né? Mais jovem tem uma ansiedade, acho que tem que resolver tudo. Eu lembro que eu tinha umas amigas que falavam assim, até os 25, 26 você tem que estar com tudo resolvido. Lela, você não resolve nada até essa idade. O melhor tá por vir, gente. Vai na fé, Só vai indo, né? vai, segue, confia mas assim, o que eu acho que é importante, confia, mas Sim. faça a sua parte. Confia, mas faça a sua parte. As coisas não vêm de graça. As oportunidades acontecem no momento que você está em movimento, no momento que você está exposto. Você tem que se abrir para isso. Você em casa sem fazer nada, ninguém vai bater na sua porta, não. Confia, mas vai estudando, vai É, conhecendo gente, tudo mais. confia nas escolhas e na ação. Acho que a gente tem também que acreditar muito em ações, em movimento, sabe? Você tem que estar em movimento mesmo. Então, eu acho que é isso.
Muito obrigada. Imagine, eu que Stella, pelo agradeço, gente. tempo, por dividir Imagine, essa história com a gente. imagine, que bom. E é isso, a gente vai encerrar aqui o nosso primeira troca de experiências no Tá Inspira bom. Belly. Muito obrigada. Obrigada pelo tempo de vocês também de me ouvir, o tempo de estar aqui, e pela oportunidade de conversar com vocês todos, tá? Obrigada.